Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Gente, desculpa aí, tempão, né? De novo, sem fazer vídeo. Tô aqui numas limpezas, reformulando tudo dentro da minha casa. E quando vem a energia, a motivação pra gente fazer isso, precisamos aproveitar, né? Porque tem hora que a energia não tá tão de acordo. Ai, ai, então acabei dando foco nessas coisas todas. Ainda tem umas coisinhas para eu mexer. Vou fazer uma reformulação lá no meu consultório e tudo. E vamos lá, né? Começando o ano com todo gás e tô bem feliz. Gente, ontem caiu na minha mão, para variar, um vídeo do canal Nova Era. 2026 chama Gêmeas, o colapso das linhas de tempo e a nova união 5D. Então, não é um texto tão grande, dá para a gente gravar e comentar um pouquinho, bem interessante, né? Porque a gente vai vivendo um montão de coisa, tá pegando um reflexo aqui. Ai, ai, fica aqui. E vamos lá, eu vou fazer a leitura da transcrição e a gente conversa um pouquinho, né? Vamos lá. Ok. Nós estamos atravessando um corredor vibracional sem precedentes e com certeza você sente que a dinâmica com a sua chama gêmea ou com seus fractais de alma mudou drasticamente por estarmos saindo da era do drama kármico para entrar na era da soberania multidimensional, que a perspectiva multidimensional observa o tempo além da identidade linear. Aqui nós entendemos que o passado interfere sim nas decisões do presente, como nos relacionamos com as outras pessoas, pois são registros e informações que possivelmente ainda estão ativos, necessitando de cura, transformação e desenvolvimento. E o que chamamos de vidas passadas são, na verdade, inserções simultâneas de experiência. Por exemplo, sem uma vida lá na Atlântida após o cataclismo e a fragmentação dos povos, dando origem a outras civilizações, esse momento pode ter criado um impacto que nós podemos definir como uma separação. Uma separação trágica, e essa impressão ficou gravada no seu corpo sutil como uma frequência de sobrevivência. Ah, de sobrevivência. E quando você encontra essa chama gêmea, o fractal de almas, uma alma gêmea, a proximidade ativa, a proximidade áurica ativa esses registros, ou seja, ilumina o que estava nas sombras, é um gatilho. E qual o erro comum? É tentar resolver o conflito hoje através de conversas lógicas, quando o problema é uma assinatura de medo estagnada em uma linha de tempo paralela. As transmissões atuais indicam que estamos em um processo de colapso de linhas de tempo e o universo não está mais permitindo que carreguemos lições não aprendidas de eras passadas para o novo ciclo da quinta dimensão. E para algumas realidades, a dinâmica de corredor e perseguidor está sendo revelada como o que realmente é: um trauma de rejeição ancestral. Uau! Muitas chamas gêmeas carregam a memória de experiências intensas de civilizações anteriores, onde a união foi interrompida por forças externas. Mas no agora, o desafio é perceber que o perigo acabou e a união é segura. Mas para que isso seja desenvolvido, é necessário saber o que precisa curar. E a cura não vem da análise do passado, mas da neutralização da carga emocional associada a ele. Através da autoanálise, você reconhece o que sente, o que percebe. E no momento em que você ancora a luz no presente, você inverte essa condição. E as linhas do tempo de dor perdem a voltagem e simplesmente se dissolvem.
Essas são informações muito importantes que talvez você não encontre em outro lugar. Então eu peço que mantenha a sua atenção até o final deste vídeo. A nossa principal intenção é ajudar no seu processo de autocura, pois provavelmente você pode ser um fractal dessa estrutura monádica, que existem vários passando por experiências de transformação, de cura e de desenvolvimento. Cada vez que um se ilumina, que um atinge um novo quantum, uma nova oitava, isso com certeza beneficia essa rede interconectada. Estamos entrando em uma fase onde o karma está sendo substituído pelo dharma e pela missão. A união física externa é o reflexo exato da harmonia entre o seu masculino e feminino divinos internos, independente do gênero, sendo esse uma condição ou essa uma condição mental. O que você assume é o que definirá o seu gênero. Dependendo de qual dessas polaridades é a mais dominante, é necessário que você faça o reajuste, busque equilibrar as condições positivas para que não haja oscilações e desequilíbrios na comunicação. Se você é uma pessoa excessivamente rígida, cobra muito, é bastante ativa, possivelmente o seu masculino está em desequilíbrio, o seu lado yang está excessivo. Mas se você se enquadra na categoria de uma pessoa mais passiva, melancólica, emotiva, o seu feminino pode estar em desequilíbrio. E com isso eu quero dizer que, independente do corpo físico, você pode estar assumindo a polaridade feminina ou masculina. Com isso eu quero definir o gênero como uma condição mental. Você escolhe. Para um bom diálogo, para uma boa comunicação, deve haver o equilíbrio entre as polaridades. Porém, no dia a dia, é importante que você saiba conscientemente ativar as duas energias quando são solicitadas, para que você tenha força de vontade para desenvolver um projeto, mas que você saiba também diminuir o ritmo, às vezes silenciar no momento que é necessário. Agora é importante que você entenda algo. O seu fractal, a sua chama gêmea, não está te rejeitando. Ela está reagindo à frequência de escassez ou medo que você ainda emite devido a feridas de outras encarnações. Aquilo que você já tenha tido a experiência de ler o livro, ouvir uma música, uma frequência e se emocionar profundamente, sem causa ou sem motivo aparente. É porque aquela frequência, aquela energia reverberou em registros do passado, fazendo com que eles viessem à tona para que pudessem ser transformados, transmutados. E na comunicação entre fractais, isso acontece com o olhar consciente, a oportunidade de transformar a situação com maior equilíbrio, transparência, para evitar maiores complicações de informações e registros que o inconsciente processa, mas que não se tem total entendimento. Muitos contratos de alma baseados em sofrimento e sacrifício estão expirando. É hora de revogar esses votos e escolher a união através da alegria e da criatividade. É importante que você crie aquilo que você deseja vivenciar. Entenda que você é um co-criador e que tem o livre-arbítrio de criar a realidade que deseja criar, desde que esteja em consonância à vontade do seu eu superior e ao planejamento que você estipulou antes de encarnar. Entenda o momento que você está vivendo como um catalisador ou catalisador de transformação. Isso está fazendo com que você reconheça o que precisa mudar dentro de si. Simplesmente isso. No momento em que você entende isso, a busca, entende isso e busca a transformação, você consegue concluir os aprendizados e continuar avançando, criando novas realidades. O trabalho tem a intenção de auxiliar nisto, na identificação dos vínculos de almas e na dissolução dos principais bloqueios para que você alcance a sua soberania e ancore definitivamente um estado de harmonia perene para continuar desenvolvendo a sua realidade, os seus projetos, os seus trabalhos, o que você desejar. Se você quer entender melhor a respeito do seu vínculo,
de almas. Não, aí ele faz uma propaganda aqui. Gostaria de compartilhar algo muito importante sobre como se alinhar com uma frequência mais elevada para que neste momento de transição planetária você consiga ter a correta percepção fora das faixas de ilusão. É muito importante cessar a projeção. Pare de olhar para a contraparte como um problema. Ela está te ajudando na sua transformação. Olhe para a sensação de desconforto em você e pergunte a quem isso pertence. Frequentemente é uma dor de uma vida passada buscando integração. Você precisa praticar o desapego do resultado, que é muito necessário. Você não precisa de nada da sua contraparte, porque você já encarna a totalidade. É nesse vácuo de necessidade que a união física é atraída magneticamente. Quando você deixa de querer controlar a situação e foca no desenvolvimento do amor incondicional, o universo tem a possibilidade de criar as melhores circunstâncias para o encontro, para um bom diálogo, para uma comunicação. Então pare de colocar a atenção fora, coloque dentro de si. Quais são as suas prioridades do momento? O que o seu eu superior quer lhe passar nesse momento? Desenvolva a sua comunicação clara e consciente com seus guias, seus mestres de alma. Eles irão te orientar, você irá sentir preenchimento, pois o campo de amor que eles emitem promove uma sensação de paz, de tranquilidade e de bem-estar. E eles estão sempre ali esperando somente a sua comunicação com o consciente. Quando vocês focam em como podem servir ao despertar da Terra, a dinâmica pessoal tende a se equilibrar automaticamente, pois o ego sai do comando. E muitos encontros só podem acontecer no momento em que uma das partes conscientemente busca servir ao coletivo, servir ao despertar da Terra, pois é nesse caminho que se cria a linha do tempo favorável para o auxílio, para enviar uma energia de cura, para ajudar, para orientar, e não somente um romance passivo. Quando isso é entendido, aí sim as coisas se transformam, né? É isso. Vamos lá. Ai, gente, tem tanta coisa, né? Vamos lá. Interessante. Eu vivi uma situação onde algo que talvez seja uma sombra, né? Ou talvez não, tenho certeza absoluta, né? Na minha vida passada eu me senti completamente rejeitada e abandonada, porque toda a minha família foi capturada, foram colocados em campos de concentração diferentes, né? Fiquei somente com a minha irmã e todo mundo aparentemente havia morrido. E quando a minha irmã faleceu, que de verdade aí eu fiquei sozinha, em menos de um mês eu também fui embora, eu desisti de viver, é algo que eu trago muito forte ainda dentro da minha dinâmica, né? Querer desistir, quero ir embora, aquela coisa toda. Faz bastante tempo que eu não tenho esse sentimento, essa emoção, esse padrão, né? Mental. Graças a Deus, faz bastante tempo que não. Consegui ir trabalhando ao longo desses anos de viuvez, né? Essa transmutação. Mas recentemente eu vivi uma situação de rejeição e de ciúme que fazia bastante tempo que eu não sentia, né? E com uma intensidade como se fosse uma catarse. E de verdade, no momento, eu perguntei para mim mesma por que tudo isso, né? A reação foi muito desproporcional ao fato e fiquei me perguntando se poderia ser uma transmutação de algo da mônada, né? E aí, de repente, cai esse texto, né? Para que a gente possa entender que muita coisa, como eu sei desse meu compromisso de transmutar padrões, né, inadequados da minha mônada, faz 30 anos praticamente que eu faço esse trabalho, em alguns momentos não tão de forma consciente, em outros bastante consciente, sabendo sim o que eu estou fazendo,
o que eu estou vivendo, que não necessariamente é uma coisa só minha, né? Quando vem com essa intensidade, normalmente eu vejo que não é só meu, porque eu tô, puxa vida, né? Caminhando para o final da minha vida, com muito trabalho interno, então muita coisa já está bastante resolvida, né? E reações assim tão exacerbadas, muitas vezes significam que eu estou captando algo que não é só meu, não é? Mas entender que nesse momento a gente está trazendo, e aí não só quem tem esses compromissos, né, como eu ao longo desses anos todos, mas pessoas, né, que talvez nem tenham tanto esse compromisso ao longo da vida toda, mas que nesse momento estão inseridas, por exemplo, numa dinâmica de chama gêmea, de encontro de fractais, de almas gêmeas, não é? Almas gêmeas terrenas, almas gêmeas monádicas, como eu digo, que nesse momento a gente pode estar assumindo determinados padrões inadequados justamente para poder transmutá-los, não é? É preciso que a gente tenha essa consciência para que a gente também não se coloque lá para trás, não é? E se de alguma forma se desestabilize mais, né? Porque se nós somos almas que temos esse compromisso, é porque de alguma maneira nós temos a capacidade de transmutar todos esses padrões inadequados, não é? Fazendo o entendimento, mudando o padrão mental, ressignificando tudo aquilo que de alguma forma a gente vive, né, dentro de toda essa dinâmica, não só com os nossos, né, com as nossas chamas gêmeas, fractais de alma, almas gêmeas, e não só com eles, mas com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Obviamente que essas dinâmicas são muito mais intensas, porque de alguma maneira existe uma sintonia, né, de alma, um acoplamento das nossas energias, né? E por que não dizer que de repente a gente traz para nós um sentimento de inadequação, de rejeição, de abandono, que talvez esteja vinculado muito mais ao campo energético do outro, que talvez não tenha a capacidade de compreender de uma maneira tão racional aquilo. Então a gente traz para nós, alguma situação acontece, aquele sentimento, aquela emoção vem à tona, aquele padrão vem à tona, e a partir disso a gente pode se trabalhar e, consequentemente, libertar, inclusive, o outro daquele padrão, né? Que por alguma razão a pessoa não conseguiria trabalhar aquilo de uma forma tão explícita, talvez, como quem tem o entendimento, não é, da própria dinâmica, não estar no escuro totalmente, talvez, por um lado, seja bom em alguns momentos, porque a pessoa não perde a espontaneidade das suas reações, mas por outro, muita coisa vai sendo vivida sem a compreensão necessária para que a transmutação aconteça. Que eu acho que tem que ter a transmutação baseada na compreensão racional daquilo, e sentir isso por causa disso, disso e disso, de onde está vindo de lá de trás, ou captei da outra pessoa, né, que tem a mesma sintonia, uma alma gêmea, uma chama gêmea, a gente está na mesma sintonia, então existe essa troca, o que é meu, o que é do outro, né, pode estar meio misturado, né, para que as curas aconteçam, não é? E na medida em que a gente vai trazendo para a gente essas curas, porque para ir para a quinta dimensão definitivamente nós não podemos ir com nenhum aspecto que não foi curado, seja dessa vida, seja de vidas passadas, não é? A vida presente é só um recorte de tudo aquilo que a gente já viveu, é a somatória, né, que a gente chega com todos os remendos que nós colocamos ao longo da nossa trajetória evolutiva toda, né? E esse é o momento em que a gente está tirando aí os esparadrapos desses remendos, os band-aids desses remendos, para que aquela ferida fique exposta, para que de verdade possa cicatrizar,
porque o remendo, o band-aid, o esparadrapo, seja lá o que for, simbolicamente, foi só para dar uma amenizada para a gente poder continuar. Não houve a cicatrização daquela ferida. Eu acho que essa metáfora é bem simbólica, né? Esclarecedora. Então, à medida em que eu consigo tirar esses band-aids e trazer à tona aquela ferida, eu consigo de verdade começar a promover o processo de cicatrização através do entendimento, através da não identificação, o que é difícil demais, desafiador demais para quem vive processos assim o tempo todo, como foi a minha vida, no mínimo nos últimos 30 anos. Né? Saber o que é meu de verdade, o que é do outro, porque eu me conectei com aquela energia, porque eu trouxe isso para mim, de alguma forma tem uma ressonância ainda, não é? Mas a gente tem que estar tão consciente para que esse processo de cicatrização aconteça, para que a gente possa transmutar esse padrão de inadequação, de rejeição, de abandono, as feridas emocionais, como eu já falei aí em vários vídeos, não é? E quando a gente consegue trabalhar isso de uma forma consciente, é assim que a cicatrização vai acontecendo da noite para o dia. Talvez não, talvez ainda alguma coisa venha no sentido de trazer mais à tona ainda algo dessas mesmas feridas, talvez não com a mesma intensidade, não é? Porque conforme você vai limpando, você vai curando, obviamente, se ainda aparecer alguma coisinha, não vai vir com a mesma intensidade, não é? Mas é isso, e que somente quando nós estivermos com essas feridas cicatrizadas é que de verdade a gente vai poder acoplar com a nossa verdadeira linha do tempo dentro da quinta dimensão. Nesse momento as coisas se mesclam, em algum momento eu estou nessa linha expressando o meu melhor, em outros momentos eu volto para a terceira dimensão, né? Provavelmente estamos na quarta. Tenho lido sobre isso também, depois vou fazer acho que até o Vital Froze falou alguma coisa no sentido de que estamos vibrando na quarta, para quem, né, já tem esse processo de despertar mais consciente, vamos dizer. E então, mas às vezes a gente dá um passinho para trás, vamos aí para a terceira dimensão, colocamos tudo isso para fora, depois a gente né, vai fazer esse trabalho interno de ressignificar e depois nos conectamos com a quinta dimensão, fazemos a compreensão daquilo dentro das virtudes, né, da quinta dimensão, da empatia, da compaixão, não é? E inclusive conosco mesmo, né? Porque não adianta a gente só ter empatia e compaixão com outras pessoas e a nossa própria autoempatia, autocompaixão, né? De entender que nós estamos num processo evolutivo, que não somos perfeitos, falta muito, não é? Pegar pelas iniciações aí do próprio Mestre Jesus, né? Gente do céu, falta muito, falta muito. Se Jesus é meio centímetro numa régua de 30, eu falo sempre que uma metáfora que estava escrita num livro do Joshua David Stone, aquele psicólogo americano já desencarnado, mas que trabalhou profundamente sobre o processo de ascensão em 11 livros, né? E tem um livro que eu gosto bastante, que eu usei muito no meu curso, que é a Psicologia da Alma. Mas dentro de outros livros que ele fala do processo de ascensão, ele diz que Jesus é meio centímetro dentro de todas as iniciações cósmicas possíveis. Caraca! Né? Então nós somos o quê? Um átomo. E isso quem está desperto, quem não está desperto nem chegou perto da régua. Então somos infinitamente pequenos, e não no sentido de nos menosprezar, mas no sentido de entender a grandeza de todo o processo evolutivo cósmico, não é? Estamos caminhando, quem somos nós, né? Então a gente vai dar um passinho para trás, depois a gente dá um passinho para frente, e assim nós vamos indo, entendendo qual a função, o que a gente está tendo que trabalhar naquele momento.
Eu acho que isso é o mais importante, né? E estarmos conscientes de que às vezes o passinho para trás faz parte de pegarmos um impulso para seguir mais para frente ainda, né? Darmos um salto quântico aí para a quinta dimensão, que é o nosso objetivo dentro desse processo de ascensão e de vibrar cada vez mais na luz, que é o desejo de quem está no caminho da expansão da consciência, certo? Vamos refletir sobre tudo isso. Quem tiver alguma coisa a considerar, coloca aí nos comentários. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.